Fala galera, continuando aí, nós falamos sobre a simbologia, né? O que cada uma significa. Agora vamos à regra de colocação no desenho, né? Como é que eu vou aplicar ela no meu desenho? Bom, já pensou se eu fosse colocar o símbolo em todas as arestas, todas as superfícies? Ficaria muito complicado, né, galera? Se eu tenho uma peça onde ela tem um acabamento único em todo item, é muito simples eu representar. É só eu colocar embaixo na minha folha de rosto ou na minha legenda, onde é que está escrito acabamento, o símbolo do acabamento que eu desejo, como ela está aqui. Então quer dizer, aqui ó, eu representei que todas essas superfícies têm esse acabamento. Tá? Assim eu evito de poluir o meu desenho. Beleza? Bom, e se eu tiver um ou mais acabamentos na minha peça? Muito simples também. O que eu faço? Eu vou pegar e vou colocar no meu desenho, né? Na minha folha de desenho, na aba acabamento, qual é o predominante e entre parênteses quais são as exceções. E eu vou na superfície que eu desejo e represento as exceções. Tá lá, ó. Então eu não precisei colocar em tudo o meu desenho. Eu só falei, olha, essa superfície aqui eu preciso que ela seja retificada. Essa superfície aqui eu preciso que ela seja acabada. Beleza? Todas as outras, então, ela sofreu um desbaste. Tranquilo? Olha, Diogo, que técnica que você usou aqui? Essa técnica aqui é chamada de corte parcial. Tá? A gente não precisa identificar ela em nada. Faz uma linha aqui e mostra o material e corte. Por quê? Porque eu evito de colocar o símbolo de rugosidade ou de acabamento ou, ou às vezes até de indicação de alguma coisa especial de linha pontilhada. Eu gosto de colocar em aresta visível. Aí eu optei por fazer em corte aqui, tá bom? A gente sempre evita o que tiver de fazer com arestas não visíveis, né? Bom, se eu tenho superfície curva, mesma coisa, mas lembre-se que sempre a ponta do triângulo, como se fosse fazendo um sulco, toca a superfície. Eu posso posicionar ela onde é que eu achar melhor aqui, tá bom? Mas é sempre desse jeito. Se eu indiquei em uma vista, eu não preciso indicar nas outras. É o mesmo sistema da cotagem, tá? Então, por exemplo, se eu já indiquei nessa superfície aqui, eu não preciso indicar nela novamente. Igual não teria como também, né? Mas indicar aqui, mas eu não precisaria indicar de cá ou de cá esse acabamento aqui, tá bom? Somente uma vez nas vistas. Diogo, e quando eu tenho dois planos aqui, duas superfícies, eu tenho que indicar nas duas superfícies. O operador não vai entender que isso daqui se propaga até aqui. Ele vai saber que essa ponta aqui tem esse acabamento e esta ponta aqui também tem esse acabamento. E se a minha aresta for pequena e eu não conseguir representar com o símbolo nela, não tem problema. Pode usar a linha de chamada aqui da cotagem, né, minha linha auxiliar aqui e colocar sobre ela. Não tem qualquer restrição quanto a isso. Bom, então vamos lá. Então, a rugosidade parte do princípio que a escolha do processo de fabricação deve levar em conta a função, a natureza da superfície, o tipo de material e os meios de produção disponíveis. Igual nós falamos, vários meios produzem o mesmo rugosidade e a mesma máquina pode produzir diversas rugosidades. Isso é uma coisa característica. Não existe nenhuma superfície perfeitamente reta, lisa. Ela sempre vai ter um desvio, né? E é essa superfície que a gente controla com a rugosidade, tá bom?
Dentro do conceito de rugosidade, a gente tem o que a gente fala de restrições geométricas ou controle de tolerâncias geométricas, que é o erro de forma, de posição ou de batimento da nossa peça. E o processo de produção está sujeito a isso, assim como a superfície. Por exemplo, você manda ela ficar perfeitamente circular, ela não fica, ela dá uma pequena diferença ali. Ela tem alguns erros de forma. Esses erros a gente chama de macrogeométricos. Por quê? Porque dá para você medir, dá para ver quase que a olho nu. Essas tolerâncias são estabelecidas por quê? Porque ela pode causar problema no funcionamento da sua peça, tá bom? Então fique atentos a isso aí. Bom, na superfície pode acontecer de apresentar um conjunto de regularidades microgeométricas também, que aí no caso já é a rugosidade mesmo da peça, que é o esse errinho dela, da forma dela. Nós temos o erro de produção geométrica, circularidade, cilindricidade, conicidade, e nós temos os micro-erros, né, que são as microgeométricas, que é a de rugosidade. Como é que funciona isso? A rugosidade consiste nas marcas, né, nos sulcos deixados pela ferramenta utilizada para produzir a peça. Essa ferramenta tanto pode ser uma peça de corte, quanto pode ser o acabamento de um molde de uma peça injetada, tá bom? Ou fundida. A rugosidade não tem jeito, ela está intimamente ligada ao processo de fabricação. Então a gente tem que prestar atenção no seguinte: elas são correlacionadas e você precisa aplicar o processo de fabricação certo para que você tenha a rugosidade que você deseja. Como é que eu avalio essa rugosidade? Como é que é feito isso, né? Com o equipamento. É o rugosímetro, que é o mais comum, o perfilógrafo e o perfiloscópio. O mais comum que eu já trabalhei até hoje foi o rugosímetro. O perfilógrafo eu usei muito pouco, tá? Mas o rugosímetro é o mais adequado para a gente poder utilizar aí. Mas os outros também atendem. Bom, avaliação da rugosidade segundo a norma. Como é que é isso? Vamos começar a parte de conceito aqui, tá? A gente tem uma linha média, que é aquela que divide a área entre os picos e os vales, tá? Então, a linha média divide exatamente a área. Então, se você somar a área A1 mais A2 mais A3, ela tem que ser igual à área A4 mais A5 mais A6. Isso de toda a superfície que você medir. Bom, a rugosidade, ela é amostral, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um eixo de 3 metros, eu não vou medir os 3 metros. Eu vou calcular a faixa amostral necessária para medir aquele acabamento, aquele processo de fabricação, aquela rugosidade deixada por aquele processo de fabricação, né? Então, eu vou determinar aquele tamanho da amostra. A rugosidade, ela é uma linha média imaginada, traçada de forma que a soma das áreas superiores seja igual à soma das áreas inferiores à linha. Foi aquilo que nós mostramos no slide anterior, tá? E o que é a rugosidade, afinal de contas? Ela nada mais é do que a medida do desvio aritmético calculado em relação àquela linha média. Então, é o desvio aqui, ó. Essa diferença da linha média. Essa diferença do pico do vale em relação à minha linha média. Beleza? É o desvio aritmético disso daí. Bom, tá aí a fórmula de quem quiser saber como é que é calculada, tá? É o desvio aritmético pelo número de amostras que vai dar a rugosidade para a gente aí. Beleza. Agora vamos começar a conversar um pouquinho. Essa medição aqui, ela é dada em micron metro, tá? Então, quer dizer, ela é quantificada em microns. O que isso quer dizer? É você pegar 1 milímetro, divide por 1000. Aí você vai ter 1 micron. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha rugosidade média aritmética de 50 microns.
de 25 microns até 0,025 microns. Olha aqui para você ver, ó. 0,1 seria 1 milímetro dividido por 10 mil. Quer dizer, essa variação é muito pequena, tá joia? A norma, ela gera classes para esse desvio. Vocês vão ver mais para frente que a gente pode usar as duas representações. Tanto utilizar a classe, quanto já utilizar a medida mesmo. Eu recomendo para os meus alunos que sempre utilizem a medida, tá? Você vai ver alguns casos meus que eu utilizei a classe, mas é para a galera poder trabalhar a cabeça aí, tá bom? Mas eu recomendo que, de preferência, usem o desvio. Tranquilo? E tá aí, ó. Segundo a norma, essa é a simbologia atual, né? É uma NBR 8404 de 1984. Ela é o equivalente da ISO, né? 1302. E o símbolo básico que a gente usa é esse símbolo bonitão aqui, ó. Tá? É esse símbolo aqui de a raiz faltando um pedaço aqui, né? Aí a gente vai completar ele na hora que precisar colocar mais alguma coisa aqui. Então, se você fosse fazer à mão, ele teria essas questões geométricas aqui, beleza? Bom, vamos começar a conversar então. Este símbolo aqui para nós, né? Nós temos o símbolo base aqui e agora ele tem um tracinho aqui em cima. O que esse tracinho quer dizer para nós? Que você é obrigado a retirar aquele material. É necessário que você, naquele processo de fabricação, retire aquele material. Beleza? Esse outro símbolo para nós aqui, ele fala o seguinte: agora já não pode mexer no material, tá? Você tem que obedecer o acabamento que veio do processo anterior. Então você não pode mexer naquele material. Bom, o símbolo ficou parecido com aquele que nós falamos agora do antigo, né? Agora a gente colocou o traçado aqui e eu estou indicando aqui agora, por exemplo, o meu processo de fabricação. Para mim, esse símbolo sem o quadrado fala que é facultativo retirar o material, né? E que aquele acabamento tem que ser fresado, tá bom? Ou que ele tem que ser cromado. Então vamos lá. Meu símbolo com uma medida aqui dentro. Pode ser a classe ou a medida. O acabamento superficial pode ser obtido por qualquer processo de fabricação. Então, quer dizer, eu vou fazer o processo de fabricação, não tem restrição. Se ele já vier com esse acabamento, eu posso deixar, não tem problema, tá? Mas ele tem que ser obtido para esse acabamento aqui máximo. Aqui no caso já tem o tracinho, vocês lembram nós falamos no slide anterior, então eu sou obrigado a retirar material. E esse símbolo aqui, onde eu sou impossibilitado, né, ou não devo retirar esse material, que eu tenho que usar o material oriundo da fabricação anterior. Bom, galera, estamos próximo aí do tempo aí. Eu vou encerrar aqui e vamos para a parte 3, já mostrando o símbolo e discutindo. Tá joia? Obrigado.